Pai do Senhor para todos, né? Que Deus venha abençoar a todos que assistirem esse vídeo. Que o Senhor Jesus venha falar com todos que assistirem esse vídeo. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje a meditação se encontra no livro de João, São João, capítulo 16 e versículo 33, né? E depois a gente volta para o livro de Gênesis. Então vamos lá. Está escrito assim, ó, no livro de João, capítulo 16 e versículo 33. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Até aqui. Glória a Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus, né? Aos apóstolos da época dele e também para nós hoje. Né? Essas palavras do Senhor Jesus, elas nos ensinam, vindo do próprio Jesus, né? Essas palavras foram proferidas primeiramente por nosso Senhor Jesus. Eles estavam nos alertando que aqui no mundo, todos nós iríamos passar por aflições, problemas, né? Todos nós. Os problemas, eles têm duas fontes, né? Uma, através de nós mesmos, provocados por nós mesmos, e outros problemas que nós não provocamos, né? Na Bíblia mesmo há relatos de problemas que os personagens bíblicos, alguns personagens bíblicos provocaram e outros que não provocaram. No caso de José, que depois vamos meditar um pouco também na passagem, na vida de José, nós vemos ali que José, ele não provocou o pecado, né? E ele não provocou o problema ou melhor, ele não provocou o problema que veio até ele, foi um grande problema. Eu imagino assim, quando quem causa a dor é um dos nossos familiares, a dor é muito grande, é maior do que quando alguém que não é nada da gente, né? E para José a dor foi muito grande, né? Mas como Jesus disse, que no mundo a gente teria aflições, né? Mas a gente deve ter bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque nós temos um Deus que tudo pode, né? E Ele cuida de mim e de você. Ele cuida da gente, né? Ele cuida da gente. E Ele não enganou ninguém. Ele diria, a gente não quer, né? Mas aqui a gente vai ter problema, né? Mas nós devemos ter a nossa esperança no Senhor Jesus, que Ele não mudou, né? Ele não mudou, Ele venceu o mundo e Ele nos dá a vitória. Ele mesmo disse no livro de São Mateus, né? Vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele quer aliviar você, Ele quer dar alívio, Ele quer dar solução ao problema. Por isso que devemos colocar a nossa esperança no Senhor Jesus. Vamos meditar também lá no livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, né? Olha, o versículo, no livro de Gênesis, versículo 30, capítulo 37, e a partir do versículo 18, capítulo 37, versículo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Até aqui. Depois você lê mais profundamente esse livro, que é uma história muito linda, a história de José, né? Onde aqui você vai encontrar onde os seus irmãos, com inveja dele, conspiraram. Conspirar, o que significa conspirar? Eles tramaram, eles planejaram matar o próprio irmão, né? Imagine a dor de José, né? Imagine a dor de José quando os seus próprios irmãos, eles tramaram, planejaram o matar, né? Mas ali você vai encontrar que teve um deles que aconselhou, não, vamos matá-lo não. Aí não conseguiram, aí não mataram. Foi o que fizeram, venderam José como escravo
para resumir a história, é uma história muito linda, mas para resumir, José foi vendido como escravo, Deus estava ali com ele, o abençoou. De escravo, Deus colocou ele como se fosse hoje, seria um primeiro-ministro de uma nação muito rica, né, que na época o Egito, né? E Deus, a Bíblia diz que Deus usou a maldade, Deus é muito inteligente. Deus usou a maldade deles para o bem da própria família e salvou a família. Né, que na época houve uma grande fome lá na região e eles tiveram que buscar comida no Egito, que Deus usou até José para guardar comida. O Egito alimentou a região ali, né? E para resumir a história, nós vemos ali que o que preservou, assim, preservou José foi sua fé. Nós vemos ali nessa história de José, se você depois você ler mais a fundo, você ali lê a partir do versículo do capítulo 37, aí você vai ver ali até 40 por diante, aí você vai ver ali a convicção que José tinha, né? Ele tinha uma esperança que Deus tinha uma saída para ele ali. Em meio a tanta calúnia, que ali também até no meio de tudo isso, ele foi acusado de estupro, né? Mas, enfim, em meio a tanta dor, José, ele tinha certeza, ele tinha fé que Deus tinha uma saída para ele. Deus tinha uma saída para ele. E não é diferente hoje comigo e com você. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu morei em Curitiba, eu estava na experiência, já contei isso, mas eu vou contar novamente. Eu estava trabalhando no posto de gasolina na experiência, trabalhava na loja de conveniência. Aí, na época do que eu trabalhava, o pessoal que pagava em cartão de crédito, o frentista, que aqui em Alagoas chama bombeiro, né? O frentista anotava no papelzinho o valor e a gente da loja, a gente cobrava do cartão do cliente na máquina lá. Resumindo, certo dia, um frentista veio até mim e disse, tu cobrou daquele cara, e era muito movimentado o posto, não tinha como saber, não decorar, assim, para você decorar o rosto de todo mundo, que só via uma vez ou outra, muitas vezes só via uma vez o cliente, e às vezes você nunca viu aquele cliente, via ele pela primeira vez, depois não via nunca mais. Enfim, faltou dinheiro, eu na experiência, longe de casa, pagando aluguel, eu poderia ser mandado embora. Aí foi passando, eu fiquei preocupado, aí no meio do caminho eu orei a Deus, eu fiz como salmista, né? Como está escrito no Salmo, mesmo passando tanto problema, ele conseguia dormir em meio a tantos problemas. Aí o que acontece? Eu orei, confiei em Deus, no outro dia foi descoberto que o erro foi dele. Ele errou, jogou o papelzinho, aí o gerente que veio no outro dia achou o papelzinho, foi um milagre dele mesmo, achou o papel e perguntou, de quem é essa letra? Ele disse, é minha, então foi você. Então, amado e querido ouvinte, o nosso Deus já mudou, vamos confiar nele. E que Deus venha abençoar você e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.